lembram do filme do Máscara? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse filme em mais uma série de vídeos que se chama Resumo do Resumo, onde em cada vídeo eu vou trazendo um filme e vou resumindo eles. E como eu disse, hoje eu vou resumir o filme Máscara. No início desse filme nós acompanhamos o personagem Stanley Ipkiss, que é um cara que ele é meio esnobado pelas pessoas que trabalham com ele, né, no banco, porque ele é um cara que trabalha na área bancária. E ali no banco, enquanto ele está conversando com seu amigo de trabalho, que também é seu amigo na vida pessoal, eles acabam se deparando com uma cliente essa que é uma mulher muito atraente, muito bonita mesmo, e que se chama Tina. Essa mulher acaba atraindo a atenção do Stanley e também desse melhor amigo do Stanley aí. E enquanto eles estão ali conversando sobre o que aparentemente é ela querer fazer uma conta bancária ali, a gente acaba descobrindo que tem uma câmera na bolsa da personagem Tina e essa câmera está direcionada diretamente para o cofre ali do banco, onde quem está vendo tudo o que está acontecendo ali ao redor do banco é um cara que se chama Dorian, que é o cara que pediu para poder ela ir naquele banco para poder saber como funciona a situação para depois, futuramente, ele arcar com as consequências de completar o plano que ele tem de assaltar aquele banco ali futuramente. Esse Dorian mesmo que tem uma rincha com o seu próprio chefe e pretende detonar o seu próprio chefe que se chama Nico. Mas bem no início do filme, antes de tudo que eu falei aqui acontecer, nós vemos uma cena de uns caras que estão aparentemente trabalhando em um local específico, onde uma máscara misteriosa acaba caindo dentro de um rio misterioso, sacou? Em uma conversa com seu melhor amigo, Stanley acaba descobrindo por um jornal que aquela mulher que apareceu antes ali no banco, que se chama Tina, é uma cantora que iria se apresentar, né, que no caso vai se apresentar em um local específico onde o próprio amigo do Stanley tem 4 ingressos, onde ele vai juntamente com os outros pares de cada um. Só que quando o Stanley se prepara, né, se arruma para poder ir nesse local onde a Tina vai estar cantando, vai estar ali presente, ele acaba não conseguindo entrar, porque o amigo dele tinha um conhecido que poderia fazer com que ele conseguisse entrar ali na festa sem o nome dele estar na lista. Mas o amigo dele acaba conseguindo entrar com o par dele, né, na festa, e o Stanley não consegue, porque no momento que ele vai tentar entrar, o amigo dele já entrou na festa, e o cara lá, o segurança, acaba barrando ele, fazendo ele ficar do lado de fora da festa. Mas antes disso, tem até uma situação que ele está para poder pegar o próprio carro dele na oficina, só que aparentemente o carro dele não consegue ser consertado por completo, então ele tem que ir com o carro todo enferrujado, todo ferrado, até esse local onde ele acaba sendo jogado para fora da festa por não ter o nome dele na lista. Após ser completamente humilhado, enquanto o Stanley à noite está indo para casa, o carro dele, que é todo ferrado, todo enferrujado, acaba quebrando, fazendo com que ele fique preso na própria pista. Nesse momento específico, ele acaba avistando alguma coisa dentro de um rio específico, no caso dentro de um poço específico, onde ele pensa que é alguém que está se afogando, só que não é, é um objeto que estava no rio, parecia um formato de corpo, mas não era um corpo na verdade. E ao entrar desesperado no rio, pensando que era alguém que estava se afogando, ele acaba avistando uma máscara misteriosa e depois dele ser avistado por uns policiais, ele acaba dando uma desculpa de que ele entrou ali no rio para poder pegar aquela máscara que era dele, mas na verdade ele tinha acabado de ver aquela máscara pela primeira vez. E ele leva essa máscara dele para casa. Ao chegar em casa, o personagem Stanley, né, o protagonista Stanley, acaba brincando com o seu cachorro que se chama Milo. E depois de assistir um vídeo sobre máscara e levar a mensagem de um apresentador da televisão como algo literal, né, levar as palavras do cara literalmente no pé das palavras, ele acaba decidindo colocar aquela máscara de madeira que ele encontrou no rio, fazendo assim ele se transformar num ser verde, com rosto verde, todo maluco, todo pirado e que usa um terno. Cara esse, né, ser esse verde que consegue ter poderes da Toon Force. Sim, Toon Force. O mesmo poder que o Pica-Pau tem, que o Pernalonga tem, que qualquer personagem que tenha poderes de Toon Force tenha. No momento que o Stanley coloca essa máscara, ele assume esse visual do cara verde juntamente com esses poderes de Toon Force. Toon Force é um poder muito grandioso que você pode usar para poder fazer literalmente qualquer coisa. Você pode tirar armas do meio do nada, você pode tirar um martelo gigantesco do meio do nada, você não tem noção de, como se chama, lembrar aqui, noção de gravidade, você é uma pessoa que se levar tiros, né, estando com aquela máscara ali, então você é a prova tiro, sabe, você literalmente não vai sentir dano nenhum. Então é como se você fosse imortal, vamos dizer assim.
E usando essa máscara, sem a vizinha dele, que é a mulher que é dona do apartamento onde o Stanley mora, ele atazana a vida dessa mulher, fazendo ela atirar várias vezes contra ele, isso sem ela saber que é ele que está por trás daquela feição averdeada, e com isso ela fica completamente desesperada e futuramente acaba chamando a polícia. No dia seguinte, né, antes do Máscara, no caso o Stanley com a máscara, ter tocado o zaralho, tanto em relação a essa vizinha, em relação a outras pessoas do lado de fora, aliás, e depois também de se vingar dos próprios mecânicos que estavam com preguiça de consertar o carro dele, e também implicar com várias pessoas que tentam assaltar ele quando ele está no formato de máscara. No dia seguinte, o Stanley acaba sendo acordado por um policial, né, por um chefe da polícia, que pergunta para ele se ele ouviu algum barulho de madrugada, porque a vizinha acabou dando tiros contra um misterioso ser que apareceu ali, e o Stanley se faz de maluco e fala que não ouviu nada. Por incrível que pareça, ele não ouviu uma mulher dando vários tiros com uma espingarda. E depois dessa conversa com o policial, o Stanley acaba se encontrando com uma repórter que se chama Peg. Repórter essa que pergunta também sobre o que aconteceu nas noites anteriores em relação ao Máscara, né? Isso sem ela saber que ele era um Máscara na verdade. E ao mesmo tempo, ela pergunta também sobre os acontecimentos, né? O que aconteceu ali com os mecânicos. Os mecânicos, literalmente, eles levaram um sacode do Máscara, e já que os mecânicos eram os caras que consertavam o carro do Stanley, por ela ver essa conexão, ela pergunta pro Stanley se ele sabe sobre algo, mas ele dá a entender que ele não sabe nada. De novo, dá um de maluco e dá a entender que ele não sabe de nada que aconteceu ali na noite anterior. Depois que o Stanley descobre que vai ter uma festa em um local chamado Cocobango, e que a Tina, aquela personagem por que ele se apaixonou, vai estar ali cantando, já que ela é uma cantora, ele decide vestir a máscara para poder se tornar o Máscara e assim assaltar um banco. Mas um problema é que esse mesmo banco específico que ele vai assaltar, e que aliás é o mesmo banco que ele mesmo trabalha, é o mesmo em que o próprio Tyrell, que é aquele cara lá que eu falei no início do vídeo, que ele pediu pra Tina ir lá para poder investigar e ver como funcionava o banco para depois eles assaltar, no mesmo dia específico que o Stanley, vestido de máscara, né, já caracterizado como máscara, que iria ir lá assaltar, era o mesmo dia que os capangas do Tyrell iriam assaltar. Então rola uma cena específica onde os caras estão se preparando para poder entrar para assaltar o local, mas o Máscara já entrou antes e ele sai com uma sacola cheia de dinheiro e dá um tchau para eles e mete o pé rapidão para poder ir nesse festival, né, nessa festa aí, a festa aí do Cocobango, onde a própria Tina vai estar se apresentando. Local esse que o Tyrell também está lá presente. Rola uma cena interessante onde todo mundo ali tá vendo a Tina cantando a música lá da apresentação dela, e depois o Máscara, ele faz com que todo mundo ali se divirta, e os músicos que estavam lá tocando músicas pra Tina começam a tocar para a apresentação do próprio Máscara, e depois rola uma cena musical onde o Máscara dança com a Tina, e enquanto isso o Tyrell, que é o cara lá, o criminoso, tá conversando com um dos seus capangas, que vira para ele que fala que tudo deu errado. Um deles, aliás, falam que deu errado porque os policiais acabaram chegando ali no local depois que o Máscara acabou assaltando o local. Com isso rolou um tiroteio e um dos capangas acabou morrendo. Mas foi só um capanga específico que acabou morrendo, e uma cena específica onde o Tyrell ameaça um dos seus companheiros ali, no caso, um dos seus capangas, perguntando quem foi a pessoa que roubou o dinheiro que eles iriam roubar, o cara aponta pro Máscara. Máscara esse que está dançando exatamente com a própria Tina. Tina, que também é um interesse amoroso do próprio capanga, né? Ela é uma namorada dele, mas nem parece que ela é namorada, porque ela dá em cima do Stanley, aí depois, sabe, ela parece estar afim do Stanley, e depois que o Máscara, que também é o Stanley, aparece, ela dá a bola pro Máscara. Então é uma parada meio maluca aí, parece que esse cara é corno, né? Parece que ele é mais um corno na sociedade triste. Mas voltando ao assunto, é isso que acontece. Nesse momento em que o Tyrell descobre que foi o Máscara que estava naquela festa que acabou roubando o dinheiro, ele vai de encontro ao Máscara e acaba atirando nele. E no momento em que ele atira nele, ele atira numa parte da gravata do Stanley. E assim que a gravata do Stanley acaba rasgando, uma parte da gravata real do Stanley, que tem os mesmos desenhos do pijama que foi visto pelo próprio policial quando o policial foi visitar o Stanley, acaba caindo ali no chão, fazendo depois desse tiroteio o policial chegar no local e reconhecer aquele desenho, associando aquele desenho da gravata com o próprio desenho do Stanley, fazendo o Stanley ser um cara que vai ficar no alvo da polícia como um dos suspeitos do que estava acontecendo ali envolvendo a noite anterior, o que aconteceu ali com os mecânicos e etc, etc, etc.
Depois, no dia seguinte, o Stanley tem a decisão de ir para poder conversar com um psiquiatra. Psiquiatra esse que é o mesmo cara responsável pelo livro que é sobre máscara e que foi o livro que fez com que literalmente as palavras desse cara fizessem com que o Stanley levasse a palavra do cara que era algo interpretativo como algo literal para poder ter a vontade de colocar as máscaras. E ele, mesmo sem saber se o psiquiatra sabe ou não sobre alguma informação sobre aquela máscara de madeira que ele acabou encontrando, esse psiquiatra acaba virando para o Stanley e fala que essa máscara pode ter relação com o Loki, né? E pelo Loki ter uma personalidade meio que trapaceira e maluca das ideias, essa máscara de madeira que o Stanley acabou encontrando pode ser que seja do próprio Loki. Mas aí o Stanley acaba voltando para o seu trabalho, onde ele acaba encontrando novamente a personagem Tina, onde eles acabam marcando de se encontrar no parque, mas a Tina está ali no trabalho do Stanley na intenção de encontrar novamente o Máscara e não o Stanley. Aí o Stanley dá a desculpa que ele conhece o Máscara, sendo que o Máscara é ele mesmo, para poder eles marcarem de se encontrarem num parque, né? Para poder o Máscara e ela se encontrarem no parque. Mas não sabe ele que no momento em que ele vai, ele mesmo sendo o Stanley para poder encontrar a própria Tina, o policial, aquele policial lá, o tal do, acho que o nome dele é Cale, se eu não me engano. Desculpa, eu vou chamar ele de Cale. Entendeu? Esse policial específico, que é o mesmo que estava na cola do Stanley, acaba perseguindo ele até esse parque, onde ele vai se encontrar com a própria Tina. E no momento que o Stanley dá uma desculpa para poder fingir que vai embora, para poder colocar a máscara e voltar sendo o próprio o Máscara, eles acabam ali, né, tendo uma cena engraçada, onde o Máscara mostra as suas habilidades de conseguir se transformar em qualquer coisa, assumir várias feições, né, por causa do poder dele de Toon Force, até o exato momento em que ele acaba percebendo que o policial que estava na cola dele acabou indo até eles, e ali acaba rolando uma perseguição onde o Máscara corre de todos os policiais, né, que estavam ali perseguindo ele, até o Máscara, no caso o Stanley, depois de tirar a máscara, encontrar aquela repórter que se chama Peg, entrar no carro dela e eles irem para um local específico que o Stanley pensava que era um local seguro e que a Peg estava a favor dele, né, estava defendendo ele, só que não, era mais uma armadilha, porque a Peg levou o Stanley para um local onde futuramente quem iria aparecer? O próprio Tyrell. O Tyrell aparece ali, o Stanley fica chateado com a Peg ter traído ele, mas que a Peg traiu o Stanley por dinheiro, somente money, porque ela mesma virou para ele e falou: cara, eu tenho que pagar o meu aluguel, eu preciso de dinheiro, então foi por isso que ela traiu ele. E ali o próprio Tyrell, já que o Stanley estava sem a máscara, acaba pegando a máscara para si e colocando no seu próprio rosto, se transformando também no Máscara, mas em uma versão mais, vamos dizer assim, bem entre aspas, mas bem entre aspas mesmo, amedrontadora. Isso enquanto o próprio Tyrell está pedindo para os seus capangas colocarem o Stanley em cima de um local onde o Stanley pode ser esmagado, um local de construção onde a qualquer momento o Stanley pode ser morto. Enquanto o Tyrell está ameaçando a matar o Stanley, ele pergunta para o Stanley o paradeiro do dinheiro que ele mesmo roubou. Isso faz com que o Stanley fale para ele onde que está aquele dinheiro, que está na própria casa do Stanley. E assim que os capangas do Tyrell vão lá e pegam o dinheiro, esses mesmos capangas acabam entregando o Stanley para a polícia, porque o Stanley já estava na mira da polícia mesmo, e foi algo que facilitou a vida de cada um ali, tanto dos capangas e tanto dos policiais que já estavam atrás do Stanley, fazendo assim o Stanley acabar na cadeia. Em uma cena específica, a personagem Tina acaba visitando o Stanley na cadeia e ali ela acaba descobrindo que, na verdade, o Máscara é o próprio Stanley. Só que depois ela tem que ir embora, porque nessas visitas são só alguns minutos, ela não pode ficar muito tempo ali. Mas antes disso a gente vê que o próprio cachorro Milo do Stanley acabou também saindo da casa assim que o Stanley foi preso. E esse cachorro, de tão esperto que ele acabou indo exatamente na cadeia onde o Stanley estava preso. No caso, está preso. Depois disso, a Tina dá a entender que ela vai fugir, né? Mas antes de fugir, ela acaba sendo sequestrada pelo Tyrell, que leva ela a ter essa festa, né, do Cocobango, porque ele tem o plano de destruir aquele local usando uma bomba de dinamite, sacou? Mas antes disso, o Stanley acaba conseguindo fugir da prisão onde ele estava preso, graças à ajuda do seu cachorro esperto, Milo, que acaba pegando a chave e fazendo assim o Stanley sair da cadeia.
Mas antes dele sair da cela, ele acaba se deparando com aquele policial lá que estava na cola dele, fazendo ele se amarrar ao policial para poder ele fingir que o policial estava tirando ele da cadeia, não que o próprio Stanley estava fugindo. E ali, usando o próprio carro do Stanley, eles vão de encontro ao Cocobango, para assim o Stanley tentar conseguir resolver aquela situação envolvendo o Tyrell destruir o Dinamite com todo mundo ali dentro, aliás, a própria Tina também. Depois disso, o Stanley, usando duas armas, ele entra nesse festival do Cocobango e, por incrível que pareça, ele acaba encontrando o seu melhor amigo ali, de trabalho e de vida pessoal também, onde ele dá uma arma pro seu amigo, né, e fala, cara, resolve essa situação aí, pede para todo mundo que está aqui sair daqui, porque esse local vai ser explodido a qualquer momento, e esse amigo dele ajuda ele nessa situação específica aí. Mas nessa mesma situação, o Stanley acaba caindo na porrada com o próprio Tyrell, os dois acabam caindo na porrada, isso depois do próprio Tyrell se sentir atraído pela beleza da própria Tina, né, em um momento em que o Tyrell está prestes a destruir o local e ele está ali perto da Tina, ela pede para ele um beijo. E como que ele é um gado de alta linha, ela fala, você só vai poder me beijar se você tirar a máscara. E ele tira a máscara. Esse cara, esse burro, tira a máscara só para poder beijar ela. Olha só onde vai a gadice. Nessa ocasião, no momento em que o próprio Tyrell tira a máscara, essa máscara acaba voando para longe, fazendo ela acabar sendo pega pelo próprio cachorro Milo do Stanley, o que faz com que isso acabe tendo uma consequência dessa própria máscara entrar no rosto do Milo, fazendo o Milo, cara, tacar o zaralho naquele festival também, literalmente morder os capangas do Tyrell, e assim rola uma luta de corpo a corpo, né, entre o Tyrell e o próprio Stanley, até que chega um momento em que o Stanley consegue recuperar a máscara de volta e consegue virar o Máscara de novo. E ali o Máscara consegue derrotar tanto os capangas do Tyrell quanto o próprio Tyrell, e ele também consegue explodir, né, aquele dinamite dentro do corpo dele, já que, como eu falei, ele tem poder de Toon Force. Ele é como se fosse imortal, então ele literalmente engole os explosivos e faz com que aqueles explosivos explodem na própria barriga dele, fazendo não dar dano, graças a Deus, a ninguém ali. E quase ninguém, vamos dizer assim, sai ferido, a não ser os próprios capangas e o próprio Tyrell. E assim ele consegue concretizar essa missão e todos os capangas conseguem ser presos, eles são aprisionados. Depois, aquele policial que estava na cola do Stanley tenta prender o Stanley, mas já que o prefeito Tilton viu toda a situação envolvendo o Stanley e ajudar todo mundo ali, né, juntamente, é claro, com o seu amigo que também ajudou, e assim o próprio prefeito vira pro policial e fala, deixa o Stanley em paz porque ele ajudou todo mundo aqui. E depois, cada um vai para os seus lares. Nós temos uma cena específica onde o Stanley decide se livrar da máscara, jogando a máscara novamente no rio, onde ele encontrou. Mas rola uma cena engraçada, onde o próprio melhor amigo do Stanley, juntamente com o Milo, pulam dentro do rio para poder pegar a máscara de volta, e a cena final é o próprio Stanley beijando a personagem Tina. E assim o filme acaba. E esse aqui foi mais um vídeo da série de resumo do resumo, onde eu faço aquele resumo do resumo mesmo, porque o termo resumo do resumo é quando você faz o máximo para poder conseguir resumir uma obra de 1 hora, 2 horas, e é o máximo, porque, cara, às vezes nem dá, porque dá muito trabalho, porque vídeos assim dão muito trabalho na edição. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Se vocês também quiserem ver os outros vídeos anteriores que eu postei aqui no canal, no card final vão estar aparecendo esses vídeos para vocês. E agora eu vou falar a minha opinião sobre esse filme. Cara, esse filme é divertido, sabe? Ele não é a melhor coisa que eu já vi em toda a minha vida, mas ele cumpre o que ele prometeu, né, cara? Que é trazer uma obra divertida, com um personagem despretensioso, que também ao mesmo tempo é maluco das ideias, então essa obra, ela cumpre a proposta que ela queria trazer aqui, e o Jim Carrey tá muito bem nesse papel, como a própria atriz que interpreta a personagem Tina tá muito bem aqui também, mas eu diria que o fator principal dessa obra que ser boa é o próprio Jim Carrey, porque vamos confessar, mesmo que ele interprete ele mesmo em várias produções, cara, esse filme não seria tão bom se não fosse o Jim Carrey. E antes de você vir aqui me criticar e falar, não, mas tem filmes do Jim Carrey que Jim Carrey não parece que está interpretando ele mesmo. Eu sei. Aliás, tem uma série e tem um filme do Jim Carrey, que é um filme mais dramático, e que eu pretendo assistir, porque ele realmente mostra que ele é um ótimo ator em qualquer gênero, seja comédia ou seja drama. Então sim, eu sei, futuramente eu vou assistir os filmes aí, que é mais dramático dele, série também. Então é isso, antes de vir aquela crítica explosiva de ai meu Deus do céu, você está criticando. Calma, eu sei que o Jim Carrey é bom,
em qualquer gênero de filme. Podem ficar tranquilos. Mas, como eu disse, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se vocês não gostaram, tá de boa. Se vocês querem receber mais vídeos desse canal maravilhoso, se inscrevam aqui. E também, gente, não se esqueçam de comentar o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês já assistiram esse filme do Máscara, comentem aqui que eu vou gostar de ler os comentários e também de responder todos eles. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!